Oi, pessoal! Para o desenvolvimento de um sistema grande e complexo, é fundamental que ocorra algum tipo de planejamento inicial. Logo, o objetivo dessa aula é destacar a importância de um projeto bem definido inicialmente e apresentar algumas maneiras básicas para se alcançar isso. Na aula de introdução à orientação a objetos, duas perguntas básicas são abordadas. O que é um objeto e como criar esses objetos, que está basicamente associada à linguagem de programação. Nessa aula, nós vamos tratar aspectos mais voltados para o processo geral de desenvolvimento. Nós estaremos trabalhando com conceitos como requisitos, análise, modelagem, design. Dado um determinado contexto, nós queremos responder, por exemplo, quais objetos devem ser criados e quais características eles devem possuir, sendo que as características de um objeto estão associadas aos atributos e aos seus comportamentos. Nesse contexto, nós podemos destacar duas atividades básicas, que são a análise e a modelagem. A análise é responsável por identificar as reais necessidades do cliente e transformar isso em um conjunto de requisitos. Já a etapa de modelagem deve começar a pensar em como transformar esses requisitos em um software funcional. Essas atividades fazem parte de um planejamento inicial, anterior à implementação propriamente dita. Quanto mais complexo é um sistema, mais importante é ter um bom planejamento, uma vez que, ao longo do tempo, o resultado das más decisões ficará cada vez mais evidente. Nós podemos fazer uma analogia entre o desenvolvimento de software e a construção de um prédio. Esse é o prédio mais alto do mundo. Você acha que eles começaram a colocar os tijolos antes de saber o que gostariam de ter no final? Provavelmente não, né? Nós sabemos que a construção de um prédio geralmente vai ser baseada em uma planta. Será que conseguimos ter algo parecido para o desenvolvimento de software? Além disso, algumas coisas que parecem absurdas no caso da construção civil, às vezes são aceitas no contexto de desenvolvimento de software, o que não é algo razoável. E um dos grandes problemas que temos no desenvolvimento de software é justamente associado à comunicação entre os diferentes atores envolvidos, ou seja, clientes, gerentes, desenvolvedores. Essa é uma figura bem conhecida na área, e o que ela quer dizer é que, na maioria das vezes, não vai ser fácil ter uma planta tão precisa quanto ocorre na construção civil. E se o plano inicial não está claro, provavelmente o resultado final não será o esperado. Entretanto, nós temos diferentes métodos que podem nos auxiliar a reduzir os problemas durante essa etapa tão importante no desenvolvimento. A modelagem é necessária em vários níveis diferentes de detalhes em um sistema de software. No caso dessa disciplina, o nosso foco é especificamente nos níveis mais baixos de abstração. Ou seja, vamos estar mais interessados em como modelar as classes que formam um sistema. Aqui deixo uma referência inicial que aborda essa questão de modelagem. A análise e modelagem em um sistema orientado a objetos vai ser diferente daquela em um sistema que usa o paradigma estruturado. Cada um desses paradigmas vai apresentar características próprias. As principais diferenças que podemos destacar é que, no paradigma estruturado, a modelagem é mais intuitiva, pois ocorre de maneira top-down, pensando-se nos atributos e métodos que serão usados conforme a necessidade aparece. Já em sistemas orientados a objetos,
as funcionalidades estão espalhadas pelo código, pois ficam concentradas dentro das classes. Lembrando que um sistema orientado a objetos é modelado, implementado e efetivamente funciona como um conjunto de objetos que interagem entre si. É fundamental ter isso na cabeça, pois é uma das principais diferenças para o paradigma de programação estruturado. Assim, é possível pensar então que o planejamento inicial para o desenvolvimento de um sistema basicamente se resume a definir esses objetos e como eles vão interagir durante a execução do sistema. Um sistema de software começa a ser definido a partir do que chamamos de especificação de requisitos. Um requisito é alguma funcionalidade ou restrição que o usuário espera que o sistema tenha. Podemos dividir os requisitos em duas grandes categorias: requisitos funcionais, ou seja, efetivamente o que é esperado que o software faça. Por exemplo, gerar o relatório da turma no final do semestre. E requisitos não funcionais, associados a qualidades globais, por exemplo, usabilidade e desempenho. O processo de desenvolvimento de um sistema não começa quando o desenvolvedor inicia a implementação do código. O desenvolvimento de software começa na fase de análise e principalmente na especificação dos requisitos. Não adianta ter uma equipe de desenvolvimento super capacitada se a especificação que eles vão receber é incompleta e superficial. Além disso, essa figura mostra que o custo de se consertar futuramente um problema que surgiu durante a especificação de requisitos é cada vez maior. Ou seja, trata-se de uma etapa fundamental para o sucesso do sistema como um todo. Por isso, uma dica valiosa é sempre gastar o tempo necessário no planejamento para não gastar ainda mais tempo depois arrumando o problema. No mais, a identificação e especificação de requisitos de software é uma atividade bastante desafiadora e complexa. Dado a sua importância, existe toda uma área de estudo voltada somente para isso. Nesta disciplina, o nosso objetivo é apenas introduzir conceitos básicos e que podem ser aplicados em sistemas de menor porte. Nosso foco continua sendo principalmente na parte de implementação. Uma visão mais aprofundada sobre o tema é abordado em engenharia de software. Como vimos, é fundamental a realização de um planejamento antes que o desenvolvimento em si seja realizado. Isso envolve as atividades de análise e modelagem. Nos próximos vídeos, iremos ver duas formas simples de abordar essas etapas. Inicialmente, veremos o conceito de User Stories, ou histórias de usuário, que servem para representar os requisitos do sistema em bem alto nível. Em seguida, falaremos sobre cartões CRC, que podem ser usados para definir uma estruturação inicial do sistema.